Olá, turminha da Unidade Escolar João Pinheiro, turma de Química da sexta etapa aí do nosso ensino médio, da educação de jovens e adultos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Mike e vamos lá a mais uma aula de Química. E hoje nós vamos falar sobre a química no nosso cotidiano, a química no nosso dia a dia. Mais especificamente, nós vamos falar sobre as substâncias químicas, substâncias químicas. As substâncias químicas, tudo bem? Então, as substâncias químicas, elas estão presentes em tudo em que nos rodeia. Nesse celular que estou gravando a aula de hoje, tem substância química. Nessa folha de papel tem a substância química. Nesse lápis aqui, pincel, tem substância química. Nesse lápis de cera também tem substância química. Então, tudo que nos rodeia tem a substância química. Desde a cadeira que você está sentado, o calçado que você está aí vestido, até mesmo os produtos de tecnologia, como os computadores, televisão, tudo isso está envolvido substâncias químicas, né? Então, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para vocês. Será se esse lápis que vocês estão vendo aqui de cera, ele é composto só por um tipo de substância? Esse papel é composto só por um tipo de substância ou tem alguma outra substância diferente? Será se quando vocês vão beber água, ela é feita só de um tipo de substância? Ou quando vocês vão filtrar a água, como é que vocês filtram? Por que será que a gente filtra? É para tirar algumas impurezas, né? E essas impurezas é feita de algumas substâncias, ou seja, as coisas são feitas de vários tipos de substância. Para a gente separar elas, também existe métodos específicos, mas mais adiante nós vamos estudar isso daí. Mas eu quero dizer para vocês, na química tem algumas propriedades que se destacam, algumas propriedades físicas que se destacam. Quais são elas? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição e a densidade. Nós vamos ver aqui, fazer uma pequena revisão sobre os estados físicos da substância. Quais são os três estados? A pergunta mais falada aí no ensino médio, mais conhecida no ensino fundamental de vocês. Quais são os três estados físicos das substâncias? São esses aqui, ó: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Mas para a gente relembrar um pouco disso daqui, vamos falar aqui sobre as mudanças da fase de água. Nós sabemos que a água ela pode se encontrar nesses três fases aqui: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E ela pode variar tanto de sólido para líquido, de líquido para sólido, ou de líquido para gasoso, de gasoso para líquido. Cada mudança de fase dessa, ela tem um nome. Como por exemplo, ó, se nós estamos aqui, temos a água de forma sólida, ou seja, de gelo. Quando a gente passa ela para a forma líquida, como é que a gente passa ela para a forma líquida? Aumentando a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura do gelo, a água ela vai se fundir, vai se transformar em líquido. Então, esse processo é chamado de fusão. Então, o processo da passagem de água do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Já o inverso, nós temos a água de forma natural e vamos transformar ela em sólido, ou seja, transformar em gelo. O nome desse processo chama-se solidificação. Isso aqui vocês estudaram no ensino fundamental de vocês. Então, entenderam? Então, do sólido para o líquido é chamado de fusão ou liquefação. Do líquido para o sólido é chamado de
solidificação. Mas também nós temos a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Como é chamado? É chamado de vaporização. O nome do processo da passagem da água do estado líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Dependendo da velocidade, podemos chamar também de evaporação. Se for de uma forma mais lenta, nós chamamos de evaporação, que é quando a água se transforma em gás, vai, sobe, se transforma em nuvens, né? Então a gente já conhece isso aqui, como formam-se as nuvens através do processo de vaporização das águas de evaporação. E a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação, né? Condensação. Se transformou lá, a gente lembra isso aqui no processo das chuvas, desse processo aqui, né? Tá lá em cima, passando sobre as nossas cabeças, lá no alto, em forma de gás, e acontece o processo de condensação, transformando a água de estado gasoso para estado líquido, é chamado de condensação, e aí a gente conhece como precipitação ou as chuvas. Mas também nós temos a passagem de forma sólida lá para o estado gasoso, assim como do estado gasoso para o estado sólido, né? Como é que é chamado? Isso aqui é chamado de sublimação, né? Um exemplo bem prático da passagem do estado sólido para o estado gasoso é aquelas bolinhas chamadas de naftalina. As naftalinas que a gente bota aí no guarda-roupa, nos cantinhos, em locais para espantar alguns insetos, elas, quando a gente deixa ela lá no cantinho parada, passa vários e vários dias, né? Ela vai diminuindo de tamanho, porque ela vai passando do estado sólido para o estado gasoso, né? Ela passa diretamente, ela se transforma em líquido e depois evapora, não. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Ok, na apostila de vocês tem o texto base sobre essa introdução aqui, falando sobre a substância química, química no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tem essa tabelinha aqui das mudanças da fase de água e também tem outra tabela que na aula seguinte nós iremos fazer. Mas eu quero explicar para vocês uma tabelazinha, um gráfico eu vou explicar, porque ele cai bastante no Enem. Deixa eu perguntar agora para vocês. Quais são os 3 estados físicos da substância? Quais são as mudanças da fase da água? Me respondam no caderno de vocês de forma escrita, assim que vocês terminarem de assistir a esse vídeo.